chegamos. Você caiu no YouTube, sei lá se você procurou ou caiu porque alguma sugestão lhe foi dada. Acho que você tenha procurado alguma hashtag Monza ou qualquer coisa. Nós aqui falamos de Monza e só falamos disso, na verdade. Minto, na verdade, nós falamos de várias coisas, mas sempre dirigindo um Monza. Exatamente, é um canal especializado em falar besteira, nada comprovado. Não se trata de jornalismo, nada disso, sobre Monzas. Então é isso. É um veículo produzido pela General Motors do Brasil, também chamada de Chevrolet, do ano de 83, 1983 até 1996. Era uma daquelas épocas em que os carros duravam muito no Brasil. O mundo hoje não é assim. E nós aqui ficamos com 3 exemplares. Resumidamente, 2 exemplares foram comprados lá no ano 2000. Por exemplo, esse aqui, o Monza Classic 500 EF, que quando eu comprei para mim era só um Monza. Depois é que eu vi o nome, o sobrenome e a árvore genealógica, enfim, frescura. E depois um Monza automático 1.8 SLE 88. Então esses. O ano passado, há um ano e meio atrás, eu acabei comprando um terceiro Monzinha. E aí, porque gostei do bichinho, tava lá inteirinho, com nota fiscal, original, 110 mil quilômetros de uso, e era um 1985, na verdade 85/86, 1.8 álcool, 2 portas, e com isso ficamos com os 3 carrinhos. Pra quê? Pura diversão, não tem nada demais, não há nenhuma paixão envolvida, o sonho de infância não feito, nada disso. Na verdade, quando esses carros rodavam pelo Brasil, eu tinha os meus 13, 14 anos de idade, e se existe uma coisa que meu pai não dava a mínima, era pro Monza, né? Meu pai tinha uma Caravan e uma Variant, a Variant 7.2, que ele comprou praticamente zero, ficou aí muito tempo, até 1986 com ele, era o carro do dia a dia, e a Caravan Commodore 4 cilindros era o carro para as viagens de final de semana, para nós irmos para o litoral, nós íamos praticamente toda semana para o apartamento ali na praia e tal. Então essa era a vida automobilística do meu pai. Quando você falava para ele carro novo, ele falava nunca ligou para isso. Comprou novo quando eu era moleque, logo começou a trabalhar, Fusca novo, Variant zero, chegou a comprar 2, 3 carros zero na vida, e daí concluiu que aquilo não fazia para ele nenhum sentido. Bom, a minha vida automotiva foi um pouco nessa mesma linha, né? Então, até aos 17 anos de idade, eu sinceramente, embora acompanhasse um pouco do que acontecia na indústria automobilística, eu não dava muito importância a isso. A própria revista que hoje falo bastante aqui, a 4 Rodas, praticamente centenária, né? Eu comprei algumas e basicamente não dava muita importância. Era muito mais importante para mim as novidades no ramo da informática, no ramo do aquarismo, no ramo da bicicleta. Eram coisas mais palpáveis para mim, eram coisas do meu dia a dia. Veículo era simplesmente algo que realmente meu pai tinha e me levava do ponto A para o ponto B. Era assim que eu enxergava carros. Mas tudo mudou em 2000 e... Não, tudo mudou em 1988. Porque eu tinha lá os meus 17 anos de idade e o meu avô tinha praticamente desde zero um Aero Willys. Era um treco super antigo, 1967, que ele comprou praticamente zero, da Ford Willys. Talvez tenha sido o primeiro já com as 2 marcas, né? Depois da fusão. O resultado dessa história é que esse carro ficou com ele andava pouco, meu avô dirigia muito pouco, ele gostava muito mais de metrô do que andar de carro. E nunca se preocupou também com trocar carro. Então, o Aero Willys era um carro que ficou para a família, guardado ali. Mas quando eu tinha os meus 17 anos de idade, ele resolveu me ensinar a dirigir. Eu tinha uma noção por 2 motivos, né? Primeiro, porque eu sempre gostei de dirigir. Quando criança, eu via meu pai, ou meu avô, mas mais meu pai dirigindo, e eu achava aquilo legal, especialmente o volante redondo, manobrar o carro e tal. E onde é que eu aprendi a dirigir, né? No banco do piano da minha mãe. É isso mesmo. Eu fingia criança com meu irmão mais novo, então nós ficávamos lá imitando num sofá de 2 lugares, por exemplo, pegava o banco do piano da minha mãe, que é daquele, parece um volante de carro, é um assento de madeira redondo, e a altura desse banco de piano ele é regulada por uma espiral, né? Então você é como se fosse um grande parafuso.
Então aquilo eu desrosqueava e aquilo eu tinha livre curso. Então era exatamente, o banco do piano, o assento, é exatamente do diâmetro de um volante de Monza. Cara, sem tirar nem pôr, dá para adaptar no Monza se quiser. E aí eu fiquei com aquilo. Então, quando eu via meu pai dando ré, na época que não existia câmera de ré em nada, basicamente ou você olhava para trás ou se controlava pelo retrovisor, eu fui entender que virar para um lado, a bunda vai para outro, era no banco do piano. Então, eu diria que eu aprendi a dar ré nos veículos, com absoluta certeza, foi no banco do piano da minha mãe. Então ali foi a grande prática. Pedal, acelerador, eu sabia que existiam, sabia para que serviam, mas eu não tinha a coordenação motora necessária. E aí, aos 17 anos de idade, meu avô resolveu... Não, vou te ensinar a dirigir, né? E aí ele começou a me ensinar a dirigir naquela carroça, no Aero Willys. Se você dirigir um Aero Willys na sua vida, você dirige qualquer carro moderno hoje em dia. São dois carros que eu achei interessante ter dirigido na vida. O Aero Willys, sem sombra de dúvida, é uma experiência única. Uma direção de longo curso, não hidráulica, mas para aliviar o peso do carro, ela dava mais voltas, então algo diferente hoje em dia. Freio completamente ruim. É uma experiência diferente, né? Dirigir e frear o Aero Willys é um horror. Ele não tem servo-freio, ele tinha só um freio hidráulico, lona ou que nem panela de freio, que nem a traseira do Monza, nas 4 rodas, não tinha disco. Então era para 1,8 toneladas de carro, era um treco pesado, para uma suspensão de carroça, feixe de mola na traseira, molas helicoidais, tudo bem, na frente, suspensão com nada de borracha, tudo com buchas, engraxado, e o freio é aquela desgraça. Mas, se você dirigisse, vai embora. E detalhe, câmbio, alavanca de mudanças aqui. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, tinham 4 marchas, e a ré era um pininho, puxava e colocava para cima. É a mesma posição, se você pensar, transporta da coluna de direção para o assoalho, é exatamente o câmbio do Monza. A posição, né? Então, foi interessante. Imagina que para mudar a marcha você tinha primeira, segunda aqui embaixo, uma alavanca de 30 centímetros. Então, eu fui aprendendo a dirigir e peguei rápido a história. Mas, quando logo que fiz os meus 18 anos, aí eu já estava com uma vontade louca, meu avô falou para mim, poxa, agora que você já sabe, ele fez isso já de forma arquitetada, né? Então ele falou para mim, eu vou dar o Aero Willys para você. Falou, na verdade, para você e para o seu irmão. Meu irmão era menor, tinha 15 anos de idade, eu falei... Para mim, pro meu irmão, ele tentou fazer uma coisa meio justa, mas daí eu sabia que depois que aquele carro ficasse comigo, qual era a chance de alguém querer dirigir, né? Então, de qualquer forma, e foi o que acabou acontecendo. Então, aos meus 18 anos, exatamente na data do meu aniversário, eu estava na autoescola fazendo o meu primeiro exame teórico. E por quê? Porque era o que a lei permitia na época. Você só podia fazer o teste psicotécnico e o teórico do Detran quando você já tinha 18 anos. Então, no dia do aniversário, estava eu fazendo meu exame. Uma semana depois, eu tinha minha carteira de habilitação. Naquela época era diferente. Basicamente, a autoescola tinha um critério de avaliar o aluno. Então, você fazia lá o teste. A autoescola naquela época, você fazia o prático, o teórico, e aí saindo do Detran, saía 2 dias, o Detran dizia, bom, então agora você já pode marcar o prático. Marquei para uma semana depois, a autoescola me acionou e falou, olha, você precisa fazer aula de direção. Eu falei, mas eu já sei dirigir. Bom, então foi o seguinte, então você faz um teste com um instrutor. Vai pegar o Fusquinha da autoescola e faz um teste. Entrei no Fusquinha, sabe dirigir? Sei. Daí o cara, né, não confiando muito, claro. Não, então tá, então vamos por aqui no bairro, ali no Brooklyn. Foi por aqui, daí ele foi pegando um pouco de segurança ali comigo, né? Viu que eu realmente sabia dirigir. Daqui a pouco ele falou, não, então, cara, eu tenho que resolver os negócios, pegar não sei aonde lá no aeroporto, que era na Washington Luiz, um movimento da avenida aqui em São Paulo. Vamos até lá. Depois, não, vamos lá que eu preciso resolver não sei aonde, na Marginal Pinheiros. Cara, eu fiz um tour de umas 3 horas com aquele cara dentro do Fusca, onde ele ia resolver, eu de motorista. E aí ele ficou tranquilo, ele falou, não, você tá... Cara, só tem que preocupar com isso aqui, ó. Ajusta banco, ajusta isso, ajusta aquilo, que são os macetes na hora do teste prático. Agora, pode marcar já, não tem... Pode já pra semana que vem marcar o teste prático, você já sabe dirigir. É só tomar cuidado com essas questões ali de ajustar espelhinho e tal, que é na hora do exame. Aí ele me falou o que era, eu basicamente entendi. No dia do exame, aí passei no exame, aprovado, tal, espera mais uns dias, tal, a carta estava impressa já na autoescola. E naquele momento era uma outra época, né? Além de você tirar
a carta com essa facilidade. Tinha também a questão da validade, né? Já me deram uma categoria C, que eu nem pedi, e validade de 30 anos, né? Então, a partir dali eu fiquei legalmente habilitado e o Aero Willis passou a ser o meu carro de uso. Por muitos anos esse carro foi realmente o meu único carro, e sempre uma coisa que me preocupava ao dirigir o Aero Willis é: e se quebrar? Com tudo na vida eu tenho essa mania. Se eu tiver um aquário e se der problema, então tinha que ter dois. Tem uma carteira boa, putz, mas e se acontecer alguma coisa? Tem que ter duas. Tem um relógio, não, mas e se ele parar a bateria? Tem que ter dois. Então tudo na minha vida era sempre um backup. Tem um computador, mas e se ele pifar? Tem que ter dois. Uma bicicleta, tudo. Eu juntava tudo de dois, né? Dois. E aí no carro a mesma coisa. Aí eu já não tinha dinheiro para viver de mesada, né? Como é que eu ia ter outro carro? Então por muitos anos eu acabei não tendo outro carro. E o que foi bom, porque eu fui aprendendo a mexer no Aero Willis. Porque eu comecei a pensar: se quebrar isso, eu sei mexer. Se quebrar aquilo, eu sei mexer. Então eu vivia na Agromotor, numa rua, numa antiga loja, ainda existe, ali na Mooca, no bairro aqui em São Paulo, na Ana Neri, onde vendia peças de Jeep e Corcel, Rural, enfim, coisas de Ford e de Aero Willis. Eu vivia lá comprando peças de reserva para o Aero Willis, mesmo que não soubesse trocar. Quando era uma coisa mais complicada, obviamente era no mecânico, mas aí eu me desgrudava do cara e fazia com que ele entregasse o meu carro no mesmo dia, que eu ficava enchendo o saco. Porque eu falei: não, tem que estar com o carro, tem que estar com o carro, enfim, chato. E aquilo ficou há uns anos, casei em 94, e aí a Simone já tinha um carro dela, um Golzinho BX a álcool, aquele motor boxer 1.6, o pior carro que nós tivemos, mas levou a gente para muito lugar e de forma econômica. Então nós tínhamos o Aero Willis e o Golzinho. Pouco tempo depois, eu resolvi comprar um Fusquinha 71 1500 gasolina reformado. E depois eu terminei de reformar o resto. Fiz motor, fiz tudo naquele carro. Tava inteiro o Fusquinha. E aí eu tinha esses três carros. Então o Aero Willis era a barca que ia para locais de viagem, etc. O Fusquinha era o dia a dia, que era fácil de dar. E o Gol era o da Simone. Em 2000 eu acabei sem planejamento entrando neste carro, por pura aventura. Já contei isso no episódio. Entrei numa loja com tempo para ir trabalhar, sem ideia de comprar carro e sem dinheiro. Acabei fazendo um leasing, saí da loja com 500 que tinha 10 anos de uso, 40 mil quilômetros. Era um outro patamar de carro, né? Acostumado com Aero Willis e Fusca, cair num carro desse era um outro mundo, era um upgrade absurdo. Uma semana depois voltei para a loja, comprei o Monza da Simone, que era o automático, e aí ficamos com 5 carros e sem dinheiro, né? E aí vendemos o Golzinho para vizinho, vendi o Fusquinha que me ofereceram ali numa oficina, um cara que trabalhava lá, e foi embora o Fusquinha. O Aero Willis sobreviveu. Mas é uma época da vida em que eu não tinha dinheiro para nada, cara. Era pagar a escola, pagar assistência médica, pagar, sei lá, prestação do carro, pagar a prestação da casa. Enfim, a hora que você tem tudo na vida, o seu salário ainda não é tão alto e você ainda, para completar, tem todas essas despesas. Então o que eu fiz? Naquele momento, vendi o Aero Willis. Meu avô já tinha falecido, vendi o Aero Willis para um colecionador, vendi bem, e para o jeito que eu queria, que o carro sobrevivesse, como está com ele até hoje, plenamente restaurado, com placa preta. Fiquei só com os Monzas, até que em 2015 a vida já tinha dado uma acalmada, os filhos já tinham entrado em faculdades públicas, os dois na USP, então pagar mensalidade de faculdade e escola já não faria parte da minha vida. Obviamente você já não tinha dívida, então casa, nada disso. Aprendi que nunca na vida você deve entrar num segundo financiamento. Faça o primeiro, porque você não tem casa, tem que ter. É a mesma coisa para carro. Depois disso, aprendeu, né? Depois, sem dívida, acabei comprando 2 carros 0 km, porque até então eu nunca tinha tido um carro 0 km. Resolvi falar: vou comprar, vai ser à vista. Paguei e saí com os 2 Renaults que a gente tem lá até hoje, e viajamos com eles, etc. Mas aí os Monzas ficaram, porque depois de tudo que eu já tinha feito de manutenção, e você acaba acostumando com o carro, eu falei: eu vou fazer desses diferentes do Aero Willis, esse eu não vou vender. E ficamos com os 2 Monzas. Bom, aí os filhos cresceram, o plano era assim: entrou na USP, ganhei um carro, comprei um carro para cada um, mas aí deles. E depois de tudo isso, acabei ainda comprando o CCV. Então ficou esse monte de carro lá, que eu não sei até quanto tempo isso dura, mas tem 3 Monzinhas mais o Renault. E a Simone, cada um com o seu carro. Foi isso. Da minha vida automotiva,
É mais ou menos essa ideia. Então eu sou muito diferente do que a maior parte das pessoas que troca carro a cada 2, 3 anos, né? Ou que se preocupa com isso, ou que gosta de ter o carro do ano. Cara, eu nunca liguei para a mínima nesse tipo de coisa. Então, eu diria que eu sou um péssimo cliente para a indústria automobilística. Embora eu fale de carro aqui nesse vídeo, eu sou um péssimo cliente. Porque fala e nunca compra. Isso é uma desgraça completa, né? Eu não dou dinheiro para a indústria automobilística. Eu já dei dinheiro em 2015, mas a Renault, por exemplo, não vê R$1 meu desde 2015. Péssimo para eles, né? Afinal de contas, eles vivem de vender carros, né? E a Chevrolet, que nós falamos aqui no Monza, mesma coisa. Esse carro foi comprado, não fui nem eu que paguei para a fábrica. Esse carro foi comprado em 1990. Desde então, a Chevrolet não viu um único R$1 meu. Então, para os padrões automobilísticos nacionais foi foda. Eu sou um terror. Agora, próximas compras que a gente imagina fazer, elétrico, não tenho dúvida disso. Eu não vou comprar mais nenhum carro a combustão, a não ser que o Brasil ande para trás de novo. A gente tem essa mania, né? Dá 2 para frente e 1 para trás, é comum isso aqui. Mas eu imagino, estou na aposta dos 2 para frente. Se a gente andar, vai ser bem pouco provável que eu imagine comprar um carro a motor a combustão. Então, com certeza elétrico, com as novas tecnologias que vão surgindo. E de preferência novo, né? Porque ainda é proibitivo, já é proibitivo comprar o elétrico nos dias de hoje, 2022. Você já imaginou comprar elétrico usado, onde você tem a degradação natural da bateria em torno de 15 a 16% a cada 3, 4 anos de vida. Então, complicado. Então é isso. Agora, talvez o meu futuro seja sem carros, inclusive. Não sei. Tenho 51 anos de idade, tudo que eu já queria ter de carro já tive, não tenho sonhos megalomaníacos, eu quero ter uma BMW, isso é a prova de que eu venci na vida. Então o meu conceito de vencer na vida é muito diferente do que acumular um Renavan como propriedade para o imposto de renda. Então, ou uma casa, ou uma mansão, ou dinheiro no banco, são coisas que realmente não me motivam. É importante você ter reserva, essas coisas todas, mas sinceramente é uma luta que eu dispenso, né? Nunca fui ligado em nada disso, não preciso de marcas. Então eu sou um péssimo cliente para o mundo capitalista, né? Eu geralmente fico com as coisas muito tempo, não ligo para atualizações, então é assim. Mas é isso, cada um é cada um. Talvez o meu futuro seja mais adepto ao minimalismo. Como assim? Se desvencilhar das coisas quando você vai ficando velho, até o momento que você não tenha nada. Nada. A roupa do corpo. Esse é o modelo onde você tem zero preocupação, né? Não me interessa nada, eu não preciso ter nada. Então, nessa hora você já desfez de qualquer bens materiais, imóveis ou qualquer coisa assim, carros. E com isso, sai a preocupação da manutenção, sai a preocupação dos impostos, sai a preocupação da direção, sai a preocupação de qualquer coisa. A partir dali, você passa a se preocupar com o pulmão, com o ar, com o que você quer fazer da vida, com as paisagens que você vai ver, com o tempo de vida que você ainda tem, porque a gente nunca sabe as surpresas que a vida nos dá, como já dizia Joseph Klimber, mas de qualquer forma, a expectativa, a gente torce sempre para o melhor. Então é isso. Talvez a chave do sucesso é ficar bem velho e sem nada, mas tendo tido uma experiência de ter coisas, porque viver também sem ter nada a vida inteira é muito ruim, não? Então vamos. Né? Sem ter nada a vida inteira é muito ruim. Viver passando vontade, eu acredito que molde erradamente a sua personalidade. Eu conheci pessoas, até no mundo do trabalho é comum isso, né? Pessoas que nasceram em condições muito adversas, ou seja, com pouco recurso, com pouco isso, pouco aquilo. Salvo exceções, é raro você ver alguém desprendido de valor nessa hora. Eles valorizam e muito as conquistas pessoais, como se aquela falta daquela, sei lá, bolacha doce na infância fosse agora a chave para nunca mais faltar. Eu acho que isso pode ser um problema. Eu não tive essa experiência, então dei sorte. Então é isso. Falei aqui filosoficamente, estamos aqui na Rua Estados Unidos. Vou pôr o resto de musiquinha e chega. Próximos passos, outro dia.
aqui no posto Jardim Botânico. Essa máquina já? Hã? Eu tô oferecendo nessa máquina já. Tanto faz, não vendo. Pouco importa o valor. Essa aí não vendo, não. Então aqui no Jardim Botânico, abastecendo novamente com a grid. E o rapaz tá mandando ver, porque ele chega no momento, faltando 5 litrinhos ali, que ele para no automático e tem que ir no controle ali para ficar realmente até o que precisa. Aí a gente mede certinho. Por enquanto 19 litros, tá bom, andamos a mais de 200 km, acho, uso urbano, trânsito, é isso. E com isso, nessa quinta-feira, começamos o dia. Bom, e como eu disse, abastecemos ali no nosso querido Jardim Botânico. Estamos aqui a 35 minutos para andar 1 km. Estamos aqui descendo a Bandeirantes, mas não anda, abre farol, fecha farol. E estamos, como ela deve ser, uma pista que paga-se IPTU, e aí não tem problema. Tivemos que fingir aqui uma pane mecânica, e aí a gente tem que tentar manter a calma com alguns motoristas que a gente encontra pela frente, senão vira guerra, né? E não tem jeito, aí todo mundo sai perdendo, você inclusive. Então, por exemplo, chegou uma Tucson, até estava bem cuidada atrás de mim, e ele tava... Sabe quando o cara quer arranjar encrenca? Porque ele tá querendo bater o carro dele. Então ele acelera, ele breca em cima com uma fração mínima. E sei lá, eu tava na última faixa, eu tava na faixa da direita da Bandeirantes, quer dizer, o cara devia estar estressado com alguma coisa. Fumando que nem um louco dentro do carro. Aí eu falei, cara, entre ficar brigando no trânsito, o que você faz? Ainda mais com um carro velho, boa dica. Liga o pisco-alerta e simula uma pane. Já tá tudo parado mesmo. Então o que você faz? Simula uma pane, finge que tá mexendo no carro. Aí ele chegou mais perto ainda, eu pus a mão pra fora e fiz assim, tipo, parou o carro. Aí ele desviou, teve que dar ré na Bandeirantes, porque ele tava muito grudado. Deu ré, saiu pelo lado. Mal ele saiu, entrou na minha frente, aí eu desengatei e fui embora de novo atrás dele, tranquilo. Pronto, resolvido o problema. Então, é a melhor dica que você fala. Pane mecânica, cara. O que aconteceu? Não sei. Carburador. Ninguém sabe o que é isso mesmo. Então senão você vai arranjar encrenca. E aí, deveria ter filmado, porque aí o cara fuma cigarro, ele joga na pista. Então assim, existe uma galera que é falta de berço, gente, sabe? É falta de berço mesmo. Faltou mãe educada, pai educado, sabe? Faltou o básico. E aí é difícil, porque você lida com situações meio diferentes. Mas essa é a vida, né? A gente tem isso aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, provavelmente. Nós sempre encontraremos chucros. E até sobre isso, ontem no trabalho, em algum momento lá, terminou uma reunião e tal, e o pessoal estava conversando e chegou uma discussão que era essa, né? O quanto que a gente lida com pessoas que negam algumas coisas que são óbvias, né? Então eu vou dar um exemplo, né? Começou agora de novo o negócio dos casos das vacinas, né? Covid aumentando, que não sei o que e tal. Aí já tem, a USP já colocou lá a obrigatoriedade da máscara novamente dentro do campus. Metrô acho que vai colocar, outros hospitais já tem isso costumeiramente, enfim. Então é a galera entendendo. Todo mundo sabe, qualquer pessoa minimamente inteligente, com o mínimo de informação, sabe que uma das formas de você evitar a tal da Covid, foi o grande avanço, senão a gente estava atolado até agora no mesmo problema, é o que? A famosa vacina, né? Então, toma lá a primeira dose e tal. E essa vacina, ela tem um problema. Ela não é que nem uma vacina de catapora, que você consegue dar uma vacina, ela automaticamente gera imunidade no seu corpo e nunca mais na vida você pega aquilo. Infelizmente, não tem como. Como o vírus, pelo que se sabe, parece muito com o vírus da gripe, ele tem muitas mutações. E por ter mutações, não é fácil você conseguir uma vacina única. Então, o que se fez? Colocou-se uma situação onde você tem uma vacina de tempos em tempos. E aí, você toma as doses de reforço. Então, na minha idade, por exemplo, 50 anos, nós já tomamos 4 doses, né? Parece que logo vai ter que chegar a 5ª dose. Faz sentido isso porque o organismo, por não ter contato com o vírus por algum tempo, aquilo não fica na memória genética, vai perdendo, e no momento que você contrai aquele vírus de uma nova situação, você pode passar como se não tivesse sido vacinado. Então, se você tiver um azar, e é azar mesmo, de ter alguma situação, uma reação diferente da maior parte das pessoas, pode acontecer uma situação grave, como aconteceu, e muitas pessoas morreram. Na verdade, milhares de pessoas morreram por aí. Enfim, então, o
que você faz? Vacina. O que acontece nessa brincadeira? Tem cara que não toma. E por quê? Seja por religião, por falta de informação, por pura imbecilidade, mas não toma. Por algum motivo ele acredita nessas coisas, que não, a vacina tá aí para te sacanear, não. Vai entender o que passa na pessoa. E aí a discussão era essa: quão difícil é você tentar argumentar numa situação dessa? Tem uma conversa que outro dia eu também escutei, que é engraçada e que ilustra isso, né? Então é mais ou menos assim: será que eu devo me meter numa discussão óbvia? Vou dar um exemplo, vai. Tá uma discussão, nós tá na mesa de bar, chega um amigo teu e fala, ele acha que a Terra é plana. Como é que você vai lidar com uma situação dessa, né? Vai brigar com o cara? Vai deixar pra lá e falar de futebol? O que você faz? Então, tem um conselho popular que diz o seguinte: olha, aplica a lei da selva. Como assim a lei da selva? Vamos sair brigando? Não, muito pelo contrário. A lei da selva é assim: tava lá um dia, acordaram pela manhã, numa bela manhã, na selva, o tigre e o burro. E os dois, bom dia burro, bom dia tigre, e começaram a conversar. E aí tudo bem, amenidades. Num dado momento o burro comentou com o tigre: olha, que maravilha, né? Eu adorei o gosto dessa grama azul. Aí o tigre parou, pensou e falou: não, burro, você deve estar enganado. A grama é verde. Não, a grama é azul. Não, a grama é verde. A grama é azul, a grama é verde. Começou aquela discussão. Aí eles, para não brigar, o tigre sugeriu: olha, vamos fazer o seguinte, para não ter discussão, vamos usar o leão. O leão é o rei da selva. Então, nada melhor do que ele para nos dizer quem está certo. Afinal de contas, eu estou certo dizendo que a grama é verde, ou você, burro, está certo dizendo que a grama é azul. O burro concordou, foram ao leão, chegaram no leão e expuseram a situação. O leão, em 2 segundos, falou: olha, essa decisão é fácil, a grama é verde. Viu, burro? Viu? Não sei o que, bom. Daí ele falou: bom, então tá bom. Não, tá bom não. Então, burro, o leão disse: burro, você tá dispensado. Tigre, você vai ficar 1 semana sem comer carne. Você tá de dieta a partir de agora. É uma ordem do rei da selva, que o leão e tal. O tigre ficou indignado, porque ele disse: porra, ô leão, que sacanagem, né? Cara, eu que tava certo. Eu em todo momento falei que a grama era verde. Por que eu que tomo a punição? O burro que falava que a grama é azul e sai tranquilo? O leão disse pra ele: a sua pena não é por discussão da grama, é por ter discutido com o burro. Não se discute com o burro. Então essa pode ser uma lição que a gente pode usar. Não se discute com o burro. A terra é plana, beleza, vamos embora. Então, como é que tá o preço da gasolina? É uma ideia, né? Então, você pode usar isso, mas eu não sei se eu concordo muito com isso, porque acho que a gente tem uma certa obrigação, claro que sem violência, sem exaltação, sem nada disso, a gente talvez tenha uma obrigação de tentar abrir os olhos de algumas pessoas, principalmente quando elas são próximas. Então tá lá o seu parente querido, né, que acha que a grama é azul, né? Você vai brigar com ele a ponto de ter uma situação familiar, vai sair no tapa, isso não vai adiantar muito. Você alimenta uma rede errada. Ignorar é uma opção, mas você não chega no cerne da questão, no centro da questão. A questão é: o que você pode fazer para passar a mensagem para aquela pessoa? Cara, olha com carinho, você vai perceber que a grama é verde. Então, uma coisa que talvez eu percebo às vezes, especialmente falando de tecnologia, serve para carro, serve para tudo que for, é quando você pega uma pessoa que nega uma coisa muito óbvia. De novo, a Terra é plana. Talvez, não adianta você querer discutir lei de física, nada disso, que ele tem um abismo de estudo ali tão grave que aquilo que você pode estar falando para ele é grego. E aí ele não vai entender, você não vai tocar o coração dele. Talvez você tenha que dar vários passos para trás. É mais ou menos assim: você chegou na sua nave espacial num planeta onde por acaso tinham humanos abandonados há muito tempo, e eles estavam vivendo ainda quase na idade das cavernas. Como? Eles eram inteligentes, já caçavam, mas ainda não conseguiam desenvolver grandes apetrechos. Eles estavam colocando mãozinha e desenhando bichinho nas paredes. Imagina essa situação. E você chegou na tua nave espacial, tal, tranquilo. Então, quer dizer, existe um fosso tecnológico daquilo que você, da tua população, da tua raça, conseguiu fazer, desenvolver tudo aquilo para chegar lá, daquele coitado que, embora tenha capacidade intelectual, está lá parado dentro da caverna, ele não aprendeu. Talvez uma forma seja: você não pode discutir com ele o óbvio,
já da nave espacial, que combustível que usa, ele não tem nada disso. Ele não sabe a lei da física básica. Talvez você tenha que voltar para o começo, explicando talvez a lei da gravidade, através de uma fruta que cai, talvez seja isso. Dá mais trabalho. Então eu diria que talvez o melhor conselho que o leão deveria ter dado ao tigre, talvez não era dar a punição, era ter falado para ele: você vai ter que ensinar o burro com muita calma nessa hora, para que um dia ele entenda que o que ele está dizendo é uma burrice. É mais ou menos assim. Não sei, é isso. E burrice ou não burrice, fato que nós estamos aqui parados, olha aqui que maravilha. Quais são as pessoas que podem se dar ao luxo de parar com o Monza aqui na Avenida 23 de Maio, quase a entrada da Vila Mariana, por minutos? Olha aqui, ninguém. É realmente um feito, agora eu vou sair, é um feito quase inédito. Mas por quê? Tem o pessoal entrando aqui, eles param a avenida. Nós vamos parar ali na frente. Então, trânsito em São Paulo, quinta-feira, voltou do feriado, todo mundo na rua. É o quê? Não se estressa, cara. Vai de boa. Sai mais cedo, vai de boa. E se tiver a sorte de ter um Monza automático, cara, vai de boa mesmo. É só acelerar e brecar. Tem só um problema aqui. Estamos poluindo muito mais do que a maior parte dos carros ao nosso lado. E aí uma coisa que eu estou pesquisando, eu quero ter uma calculadora aonde eu converto quilometragens de Monza automático, gasolina 2.0 ou 500EF ou CCV, são os meus carros, 1.8 álcool. Eu quero colocar o modelo do carro, colocar a quilometragem no uso urbano. Aí essa calculadora me gera quantas gramas de carbono eu gerei de poluição. Aí eu, em seguida, vou a algum local e compro o crédito de carbono proporcional àquelas gramas emitidas. E aí eu me sinto tranquilo em saber que, embora eu esteja poluindo usando um carro, ainda que por hobby, que não tinha necessidade, muito mais, 6, 7 vezes mais poluidor do que, por exemplo, o Nivus, que está aí na frente, que é um carro novo, mas eu vou lá e compro carbono para compensar. Comprar carbono é dar dinheiro para alguma empresa que faz com que o carbono seja absorvido. Por exemplo, uma empresa de reflorestamento, uma empresa que cuida e planta, planta de forma que aquela quantidade de árvores absorva o carbono emitido. Então é uma das formas. É a ideal? Não, o ideal é não poluir. Mas eu gosto de andar desse carrinho, até virar elétrico, eu vou andar com ele, ou até que o governo me proíba. Então vamos comprar carbono. Se alguém tiver como fazer isso, eu não achei ainda. Tô na procura. Para onde a gente pode dar um dinheiro que seja justo para compensar o carbono. E é isso, galera. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir. Meu coração bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro